Oi, amigas, boa noite. Como prometido, como eu falei que eu ia ensinar vou botar o nome de ponto cesta, tá? Porque ele fica igual uma cestinha. Depois que vocês fizerem a tira do grampo, terminar a tira, vocês vão fazer a trança e tal, e vai dar o acabamento lateral. Para fazer esse acabamento lateral, você vai ter que separar grupos de 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Separando esses grupos de 6, cada grupo de 6 corresponderá a um ponto desse. A um ponto desse aqui. Então vamos lá, já que eu tenho pouco filme aqui. Para você fazer esse ponto, desmanchar aqui para vocês poderem ver. Vamos então dar continuação ao meu trabalho aqui, aproveitando para fazer o que eu falei que ia fazer. Vejam, observe a primeira laçada, reserve. A segunda laçada, reserve. A terceira laçada, reserve. A quarta laçada, você vai fechar, amarrar ela com um ponto baixo. Tá vendo aqui? Ela deve ficar assim, ó, retinha, com os dois fios paralelos, lado a lado assim, sem nenhuma torção. Agora vamos essa daqui é a quarta, né? A quinta laçada, você pega aqui a parte de baixo, ó. A quinta laçada. Vamos fechar novamente com um ponto baixo. Fechou, você vai ajeitar ela, colocar ela no meiozinho assim, ajeitando o ponto. Vendo aqui? Temos duas já fechadas. Agora vamos para aqui é quarta, quinta, sexta laçada, que faz parte do grupo. Vamos fechar, tá vendo? Os pontos tem que estar paralelos, os dois fios paralelos, lado a lado, sem nenhuma torção. Observe sempre isso. Deve ficar assim, ó. Tem que ficar assim, lado a lado, assim, retinho. Aí a gente vai fazer um espaço com 3 correntinhas, 1, 2, 3. Fez esse espaço? Vamos agora pegar a primeira laçada que a gente reservou, deixar ela aqui separadinha. Vamos dar uma giradinha aqui no trabalho, uma giradinha para poder observar. Você vai pegar a sua agulha, vai passar por baixo das duas perninhas da sexta laçada, deixa por cima da quinta e por baixo da quarta. Vai pegar a primeira laçada que você reservou no passo, vai distorcer ela, segurar ela firmando com a mão para não soltar e transpassar por dentro dessas 3 laçadas. Tá vendo aqui?
Aí vou girar aqui para tirar a torção. Precisa ficar reto, tá vendo? O fio precisa ficar paralelo, lado a lado. Vou introduzir a agulha novamente na laçada que deixei em descanso, a laçada da correntinha, e vou fechar formando um ponto baixo. Agora vou novamente, olha só, eu estico aqui, ó, só para vocês poderem ver. Eu faço isso normal. Percebam que aqui ela tá passando por baixo. Então agora eu vou ter que passar a agulha por cima e por baixo e por cima, e vou distorcer a segunda laçada que deixei reservada. Vou firmar com a mão aqui, ó, segurar e puxar ela. Tá vendo como é que fica torcido aqui? Não pode ficar assim. Então você tem que tirar a agulha para poder ajeitar, para que os dois fios dessa laçada fiquem paralelos. Vou agora fechar com um ponto baixo. Tá vendo? Fechei? Fechei. Observem que aqui ela tá por cima da laçada, ó. Quando passei ficou por cima, aqui por baixo. Então eu vou fazer o inverso. Vou pegar minha agulha, vou passar por baixo, por cima da segunda, por baixo da sexta laçada que eu fechei, por cima da quinta e por baixo novamente da quarta, pegando a terceira laçada que eu deixei em reserva no início do trabalho. Vou segurar assim, ó, para poder firmar, para não fugir. Vou fazer de novo aqui porque fugiu, tá vendo? Por baixo, ó. Vou fazer de novo. Por baixo dos dois primeiros, por cima dos dois e por baixo novamente. E vou pegar a laçadinha que eu deixei em reserva e vou puxar por dentro delas. Agora, tá vendo que tá torcido? Não pode. Não pode, tem que ficar com os fios lado a lado. Agora eu vou fechar com um ponto baixo. Fechei com ponto baixo, terminou. Finalizei o ponto, tá vendo? Olha ele aqui. Vou chamar de ponto sexta ou ponto Dene. Vocês escolhem. Como eu criei o ponto, inventei, né? Ele. Vou dar um nome de Dene, sei lá qual o nome. Mas eu acho que como tem um ponto, ele é igual uma cestinha, tá vendo? Então posso chamar de ponto sexta. Vocês escolhem um nome aí que tenha a ver comigo, né? Que aí pelo menos fico com um registro legal da minha pessoa, eternizada através dos pontos que invento. Ponto Dene Flor. Ponto Dene Flor. De novo, vou fazer mais uma vez. Terminei, né? Tenho a primeira laçada aqui, deixo ela em reserva, a segunda e a terceira do grupo de 6. Vou deixar em reserva aqui. Ó, faço assim para não me confundir. Aí tenho as 3 seguintes. Vou pegar e vou fechar com um ponto baixo. Fecho com ponto baixo. Faço o mesmo com a quinta laçada. Fecho com ponto baixo. E faço o mesmo com a sexta laçada, fechando com ponto baixo. Olha como deve ficar. Ó, as laçadas devem ficar assim, com os fios sem nenhuma torção, paralela, os fios lado a lado. Agora aqui no espaço, faço 3 correntinhas. 1, 2
e 3, né? Isso é criação minha, tá, gente? Então, até eu às vezes esqueço. 3. Fiz essas 3 correntinhas. Vou agora ter que passar essa primeira laçada que eu deixei em reserva por dentro aqui dessas gradinhas. Então eu vou pegar, introduzir a agulha por baixo ou por cima. Eu só sei que tem que ser intercalado. Botar por baixo, por cima e por baixo. Vou catar a laçada, segurar ela com a mão para não soltar, não fugir da agulha. E vou largar ela um instantinho para poder distorcer ela, porque ela tá torcida, tá vendo aqui? Ela não pode ficar assim, tem que ficar as duas fios paralelo, um do ladinho do outro, sem nenhuma torção. Vou fechar com um ponto baixo. Tá vendo lá? Você vai intercalar a passagem do fio. Agora observe que eu tenho aqui 2 laçadas do passo anterior. Aqui tá, a primeira já foi. Agora preciso pegar a segunda e depois a terceira. Então o que tá vendo aqui, ó? Você vê, observe que essa laçada tá por baixo tá por baixo, aqui tá por cima, aqui tá por baixo. Então o que eu vou fazer? A minha agulha vai ser meu guia para laçada que eu vou pegar. Então eu vou passar essa agulha por baixo da do meio, da laçada do meio, e vou pegar a segunda laçada, firmar ela para poder fechar com um ponto baixo. Eu tenho que largar ela um instante para distorcer, ó, para botar ela reta, botar os fios retinho, um paralelo ao outro. Fechei, tá vendo ali? Olha a gradinha já formando, ó. Ó, a gradinha já formou aqui. Ó. Agora o que eu faço? Aqui tá por cima, né? Então eu vou ter que introduzir a agulha que é o guia que serve como guia para laçada, poder passar. Ó, então aqui por baixo, porque aqui tá por cima. Por baixo, então eu vou intercalando, ó, por cima, por baixo. Pego a laçada que deixei, a terceira laçada que deixei em repouso no passo anterior, reservada, e vou puxar por entre as laçadas e vou agora, ó, distorcer ela, porque eu tenho que ficar o fio paralelo um ao outro. Vou fechar com um ponto baixo, um ponto sexta ou ponto denifrô, ponto cestinha, cestaria, pode ser uma taça também aqui, ó, cálice, ele fica igual um cálice na verdade, ó, se você reparar o desenho, ó, aqui, ó, você vê que forma um cálice direitinho, ó, fica bonito, né? Nossa, com aquele fio mais grosso, ele fica firminho. Depois eu vou botar olha como é que fica lindo. Depois eu vou botar uma gomazinha para ele ficar bem desenhadinho, bem firminho. Na blusa acho que precisa de fazer com fio mais grossinho. Ou então quando passar uma outra laçada por cima, uma outra tira por cima, ele vai ficar esticadinho, né? Então de novo, vou tentar fazer de novo, que eu acho que ainda tem espaço aqui. Ó. Terminei o ponto. Reserva as três primeiras laçadas do grupo de 6. Reserva aqui. E vou fechar as 3 últimas, deixando o fio paralelo. Vou fechar com ponto baixo. Faço a mesma coisa no seguinte, fecho com ponto baixo. E a mesma coisa no seguinte, fechando com ponto baixo.
Eu dou esse espaço de 3 correntinhas, mas se quiser você não precisa dar. Pode fazer juntinho mesmo. Então aqui, ó, tem que ficar assim. Agora, preste atenção, vou passar a agulha por baixo, pode ser por cima, o importante é você intercalar. Por baixo ou por cima, não importa. O negócio é você intercalar. Vou passar por baixo das duas perninhas da última laçada, da sexta laçada. Por cima vou deixar e por baixo da quarta laçada. Vou pegar a laçada que deixei reservada no passo anterior. Vou firmar com a agulha e fechar ela. Vou tirar a agulha para poder distorcer ela. Precisa ficar o fio paralelo lado a lado, então tem que tirar a agulha. No instantinho que a agulha só é guia. Nessa etapa que eu introduzo a agulha aqui, é só para guiar a laçada, entendeu? Então fechei aqui. Agora vou passar por cima, por baixo e por cima e pegar a segunda laçada que deixei de reserva, firmando com a mão, segurando ela com a mão, com a ajuda da mão, para poder não escapar. Olha lá, ó. Vendo o modelo gradeado aqui? A gradinha, tipo a cestinha. Agora o que eu tenho que fazer? Aqui tá por baixo, por cima. Então vou ter que passar a agulha por baixo, porque a agulha é guia. A agulha é somente um guia. Se aqui tá por cima, na próxima eu tenho que... Se aqui tá, a laçada tá por cima e ele tá por baixo, eu tenho que passar... Aqui você vê por cima, então eu tenho que passar por baixo. Aí pego a laçada, a terceira laçada que deixei em repouso, que também é a última, para poder amarrar ela. Distorço o fio, seguro com a mão e passo para lá. Dou uma ajeitadinha, dou uma leve distorcida aqui, ó, para ficar reto os fios. Os dois fios tem que ficar paralelo. E aqui, ó, tá vendo? Já tava esquecendo. Ai, meu Deus, eu não esqueci. Ai, ai. Esqueci da correntinha. Como eu tô fazendo padrão, vocês podem fazer sem correntinha, tá? Vou deixar elas aqui já no esquema aqui. Droga. Fazer de novo, porque eu esqueci de fazer as correntinhas, tá? Desmanchar aqui, que aí você já viu, ó. Reserva as 3 primeiras e vou fechar as 3 seguintes. Vou fechar aqui com ponto baixo. Sempre mantendo os fios paralelos, tá? Não pode ter torção, senão não causa o efeito da cestinha, da cruzamento lá. Fechei, né? Tem que ficar assim, ó, os fios paralelos, ó. Os dois fios da laçada paralelos um ao outro. Vou fazer 3 correntinhas aqui. 2 e 3. Com a ajuda da agulha, que vai servir como guia para a laçada aqui, eu vou pegar a primeira laçada de lá, ó, por baixo, por cima, por baixo. Vou catar aqui a primeira laçada que deixei de reserva. Seguro aqui com a mão para poder não fugir. Vou ajeitar e vou desenrolar ela, mantendo. Esse desenrolar é para poder fazer os fios ficarem paralelos, um do lado do outro, fio da laçada. Tá vendo lá? Vou fazer a mesma coisa. Então agora eu vou vir aqui, eu passei por dentro. Até pode, mas eu teria que fazer isso em todas. Deixa eu ver aqui. Passei por baixo aqui. Nossa, por baixo, por cima. Ah, é o fio guia do coisa que tá me confundindo. Tava certo.
o fio do novelo que tava me confundindo. Aí vocês tenham cuidado com isso, tá? Pra não confundir o trabalho. Tem que estar paralelo, ó. Vou fechar. Eu não vou dar muito, esticar muito o vídeo não, pra poder ficar fácil de baixar ele aí. Então, ó, ficou paralelo. Agora eu vou passar por cima, pegar do meio por baixo e catar a terceira laçada que deixei, a segunda laçada que deixei de reserva. Vou distorcer, ó. Tiro a agulha para poder distorcer. E vou fechar com ponto baixo. Agora eu vou fazer o mesmo. Agora eu vou passar, ó, a agulha que serve como guia por baixo, por cima e por baixo novamente. E vou pegar a terceira laçada que deixei de reserva. Firmo com a mãozinha aqui, ela, ajeito para ela ficar com fio paralelo um do lado do outro e fecho com meio ponto. E aí forma o ponto, ó, ponto entrelaçado. Vamos chamar de ponto sexta. Ponto da Dene. Ponto sexta, ó. Como é que fica lindo ele, ó. Depois, quando a gente termina o trabalho, ele se assenta direitinho. Você dá uma esticadinha assim, vai ajeitando, entendeu? Olha lá como é que fica lindo. Ele é lindo esse ponto, gente. Vocês precisam ver vendo aqui de perto. Uma linha mais grossa, mais durinha. Deve ficar coisa linda para acabamentos. Tá vendo? Agora de novo, vou fazer mais uma vez. Tem um grupo de 6. Cada ponto precisa de 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um grupo de 6. Reservo as 3 primeiras laçadas e fecho as 3 seguintes. Com meio ponto. Ponto baixo, né? Um ponto baixo, ó. Pego a segunda. E a terceira aqui, ó. Seria a sexta, né? Fiz isso. Dou um espaço de 3 correntinhas. Se você não quiser dar, você não dá, mas eu dou. Pode até fazer um picôzinho aqui no meio que fica bonito também. Ó, não tem esse espaço aqui de correntinha? Aqui você pode fazer um ponto picô, que fica bonito o ponto também. Então, ó, vou pegar a do meio. Vou passar por baixo, por cima, por baixo. Vou catar aqui, ó, a primeira laçada que deixei de reserva. Vou firmar com a mão para não fugir. A agulha é o guia. Vou agora distorcer ela, botar o fio paralelo lado a lado e fechar com ponto baixo. Lá, ó. Agora, como ela tá por baixo aqui, eu vou vir por cima, por baixo e por cima. E vou pegar a segunda laçada que deixei de reserva. Eu firmo com a mão para poder passar, tá vendo? Olha lá, como ela tá torcida, eu tenho que distorcer para poder fechar. Que os fios dela tem que estar paralelo, retinho, sem nenhuma torção. Agora eu vou vir por baixo, por cima e por baixo. Ai, enganchou aqui, ó. Por baixo, por cima e por baixo. E